mediadores internacionais deixaram para as duas partes, no caso o Governo e a RENAM, portanto voltam para a mesa de negociações, e estes 2 primeiros dias não transpirou, portanto, pelo menos aquilo que os moçambicanos estão na expectativa de ver acontecer. Exato. Boa noite, antes de mais. Dizer que, de facto, esta é uma decepção muito grande. Não acredito que não seja só para mim, mas para os moçambicanos em geral, o facto de estar-se a protelar por muito tempo. E enquanto se protela por muito tempo para um acordo, há vidas humanas que se perdem diariamente, o conflito está-se a alastrar por todo o país e isto, de certa maneira, é preocupante, não é? Para um país com vários problemas, e agora vamos ter de novo mais um problema. Eu acho que, independentemente de tudo o que esteja a acontecer na mesa de negociações, o Presidente da República, enquanto comandante em chefe deste país, e tendo a possibilidade de falar telefonicamente com o líder da RENAM, eu acho que ele devia tomar uma iniciativa de falar com o líder da RENAM para que os dois chegassem a um pequeno entendimento no sentido de um cessar-fogo imediato e enquanto decorrem as negociações. E eu gostaria de aproveitar este pódio também de apelar ao Presidente Jacama, caso ele possa receber esta informação, no sentido de também pensar seriamente em acolher um cessar-fogo imediato. Eu acho que ninguém tem a ganhar com o prolongamento deste conflito e acho que, como moçambicanos, é a nossa obrigação darmos esta chamada de atenção, este apelo, mas também, acima de tudo, uma chamada de atenção. E também apelar para que parem de matar vidas civis. Quer seja a RENAM, quer seja o Governo, ao fazer os bombardeamentos da Serra da Gorongosa, eu acho que os dois não estão a contribuir para este país. E acho que, em algum momento, temos que dar mão à palmatória e dizer as coisas com os seus devidos nomes, não é? E depois este alastrar de conflito também para as outras partes do país e assaltos a centros de saúde, entre outros, eu acho que isto também não dignifica a própria imagem da RENAM. Eu acho que a RENAM tem que repensar seriamente nesta questão, não é? Porque eu acho que não é bom. Mas, voltando à mesa de negociações, eu quero acreditar que alguma coisa terá que acontecer. Pois. Mas que haja algo de concreto e não podemos constantemente haver avanços e recuos num processo de negociação de um assunto tão sério. E temos exemplos claros do outro tema que depois falaremos, que é a questão que se vive aqui, por exemplo, hoje na África do Sul. Eu acho que o Partido no Poder em Moçambique deve encarar seriamente esta questão da descentralização, até como forma da sua própria sobrevivência futura, e acho que a descentralização não é tão má assim como se possa pressupor mesmo para a própria Frelimo. E se este é o problema que entrava nas negociações, eu acho que devia-se avançar com propostas concretas. Ou seja, o que é que quero com isto dizer? Quero dizer que na mesa de negociações, nós que estamos cá do outro lado, devíamos era saber o que é que cada um propõe em termos de descentralização. Porque percebemos na reunião do Comitê Central da Frelimo de que a própria Frelimo está aberta a rever a descentralização, razão pela qual o próprio Presidente da República nomeou uma comissão dos antigos ministros da Administração Estatal, por algum motivo nomeou esta comissão. Então, se há esta vontade prévia do próprio Presidente da República de se discutir a descentralização, e se esta é a grande reivindicação da RENAM, então que publicamente os dois digam o que é que pretende exatamente sobre a descentralização, se este é o grande nó de estrangulamento. Para que nós, do outro lado, também possamos contribuir com ideias concretas que aproximem as partes. Porque o que é que se verifica neste momento? Há todo um secretismo nisso. E muitas vezes se diz que a proposta da RENAM é simplesmente a governação imediata das províncias, mas não se diz claramente como é que isto se pode processar. E depois também não há uma contraproposta do governo. Portanto, eu acho que é preciso começar-se a transferir este diálogo. Alguns aspectos deve-se passar cá para fora, no sentido até de nós ajudarmos também a aproximarmos a parte, porque é do interesse de todos que as partes se aproximem e se ultrapasse este dilema. Não é? Agora, e também... Aí procede, portanto, a ideia que tem sido bastante veiculada, de inclusão de outros atores neste processo de Bom, eu não diálogo. sou muito apologista desde o início a isso por motivos que já expliquei aqui. Quer dizer, tendo em conta o nosso processo histórico, quer dizer, não é tão fácil a inclusão de outros atores políticos neste dilema, mas é possível, de uma forma mais aberta, no sentido de jogar cá para fora, por exemplo, algumas propostas, embora não conclusivas, mas algumas ideias que ambas as partes tenham e que podem estar a divergir, para que nós, do outro lado, nós, quando digo, refiro-me a toda uma sociedade civil, inclusive as confissões religiosas e outras, que possam dar inputs aos mediadores e outros para ajudar a aproximar as partes. Eu acho que não é preciso envolver mais pessoas. Eu acho que o que é preciso é abrir um pouco mais o jogo. Porque estamos a discutir aspectos que dizem respeito a todos nós. Porque qualquer que seja a decisão tomada na mesa de negociações tem implicações no bolso de cada um de nós. Então é importante que cada um de nós também saibamos o que é que está a dificultar e o que é que nós podemos também sugerir para aproximar as partes. Porque o que nós queremos é que, em última instância, haja um acordo. E não estejamos todo o tempo a ficar na expectativa. E, enquanto isso, como eu dizia de partida, há vidas humanas que se estão perdendo. Pois, o facto do primeiro ponto da agenda, portanto, que tem a ver com a governação, a exigência da governação nas seis províncias em que a RENAM diz ter vencido, portanto, as eleições, o facto de estar a emperrar o processo, estar a travar o processo,
deixa-lhe com alguma sensação de que isto possa se alastrar por muito mais tempo e que, de facto, não se consiga encontrar, num curto espaço de tempo, diga-se, uma solução para esta questão? Quando eu dizia que estava um pouco decepcionado, um pouco frustrado com este processo, este braço de ferro, é exatamente por causa disso. Porque é preciso recordarmos que a agenda destas negociações foi aprovada por consenso. Se o ponto 1 é ponto 1, é porque foi consensual, consensualmente aceito. Agora, eu não acredito que um ponto seja consensualmente aceito e, chegada a hora de discutir este ponto, não haja nenhum ponto em comum, nenhum ponto em acordo. Portanto, é muito estranho. Eu não vou chegar a consenso sobre algo quando não tenho nada a acrescentar. Então, acho muito estranho, acho um pouco até má fé. Não sei de que parte. Mas se é primeiro ponto e se foi aceito consensualmente, que ambas as partes então digam cá para fora o que é que inicialmente acordaram como consenso, para que fosse o primeiro ponto, para que nós possamos saber quem é que está a dificultar quem. Para que acabemos com este braço de ferro, porque alguma coisa estranha está a acontecer aqui. Quer dizer, o ponto é consensual na agenda e depois já não é consensual nem sequer para dar o primeiro passo. É preciso clarificar melhor as coisas. Outra questão que gostava de que pudesse merecer a sua análise é o facto exatamente no momento em que o diálogo com os mediadores internacionais acontece, ou, portanto, retoma, primeiro foi interrompido, depois retomado, naquele intervalo de tempo há uma intensificação, portanto, de ataques um pouco por todo o país. Portanto, esta é uma questão de preocupação. Porquê esta intensificação de ataques por todo o país, contrariamente àquilo que poderia ser a expectativa, que seria eventualmente um cessar-fogo? Exato. É aquilo que uma vez em tempos nós dissemos aqui, que durante o conflito dos 16 anos aconteceu exatamente a mesma coisa na véspera de um acordo. Os conflitos se intensificaram como forma de cada uma das partes poder fazer valer a sua força na mesa de negociações. Eu não sou muito apologista disso, não sou militar. Mas acredito que os militares têm lá os seus motivos para isso. Eu, não sendo militar, não sou apologista disso, porque isto põe em causa vidas humanas, como eu dizia, e eu preferia que fosse por um cessar-fogo. Mas também, por outro lado, eu verifico que, ao ouvir o discurso do Presidente da Câmara na televisão e ouvir o discurso do Chefe de Estado, ambos dão a entender que estão abertos a um cessar-fogo. Então, o que é que impede isso? Será que precisamos também de mediadores para se chegar a um entendimento num cessar-fogo enquanto decorrem negociações? Será que precisamos que vá terceiras pessoas a Santo Gira discutir isso? Até a dada altura eu acreditava que seria necessário, mas a partir do momento que percebi-me que os dois falam ao telefone, o que é que impede que o chefe de Estado, enquanto comandante em chefe, pegue no telefone e telefone ao líder da RENAMO e discuta com ele todas as possibilidades necessárias para um cessar-fogo imediato? Eu não estou a ver dificuldades nisso, não estou a entender onde está a dificuldade, sinceramente. E isto é que é preocupante. Pois bem, eu gostava que nós olhássemos agora, portanto, para uma segunda questão, que são as eleições municipais na África do Sul. Realizaram-se no último final de semana, portanto, as eleições municipais na África do Sul, e o ANC teve, portanto, contrariamente àquilo que tem sido hábito, se quisermos assim chamar, nos últimos anos, perdeu vários votos para a oposição, mais precisamente para a Aliança Democrática. Como é que analisa, portanto, estas eleições municipais na África do Sul? E as tendências em termos de resultados que nos apresentaram? Bom, primeiro dizer o seguinte, que havia uma expectativa que tarde ou cedo o ANC iria baixar desempenho, havia. Agora, não havia uma expectativa ou alguma fé de que baixasse tão drasticamente como baixou. E eu confesso que fiquei surpreso com a queda tão grande do ANC. Agora, é preciso também entender que esta queda não é uma queda numérica. Esta é uma queda, para mim, mais simbólica, mas que tem um poder muito maior do que em números. Por que eu digo isso? Porque em termos numéricos, se nós analisarmos a nível nacional, o ANC ganha nas 9 das 10 províncias. Perde simplesmente a província do Cabo Ocidental. Mas o ANC, em termos simbólicos, perde, em termos simbólicos, votos em áreas extremamente importantes em termos simbólicos. Estou a falar de Pretória, estou a falar de Joanesburgo, Porto Elizabeth. Isso é preocupante. Por outro lado, se repararmos também, o ANC começa a perder espaço no KwaZulu-Natal. O Inkatha, que estava moribundo, ressuscitou. E logo numa província de onde é originário o líder do ANC. Isto também começa a ser preocupante. E também simbolicamente, quando nós verificamos que perde em Porto Elizabeth, terra de Nelson Mandela, o ícone do ANC. Então, este aspecto todo, para mim, esta derrota do ANC, entre aspas, é uma derrota mais simbólica do que numérica, porque numérica, como eu dizia, ela ganha 9 das 10 províncias. Inclusive até em províncias como Cabo do Norte, como Norte Province, Mpumalanga particularmente, e Limpopo, ela sai muito forte. Em algumas até com 60%.
não é? Isto nota que o ANC a nível nacional ainda continua a ter uma pujança. Mas já, digamos, em termos simbólicos, um sinal claro de um perigo para o futuro. Porque é exatamente nos meios urbanos, e sendo a África do Sul um país altamente urbanizado, é um perigo. Agora, que consequências isto também existe para os outros partidos? Por exemplo, no caso do Democratic Alliance, se nós repararmos, o Democratic Alliance foi um partido que sempre cresceu muito de forma gradual, mas consistente, tendo sempre como base a sua gestão na cidade do Cabo e sempre consolidando o seu eleitorado no Cabo Ocidental. Se nós repararmos no Cabo Ocidental, o Democratic Alliance não perde uma única autarquia, ganha todas as autarquias a nível da província do Cabo Ocidental. Consolida-se em Cape Town pela sua gestão transparente e eficiente em Cape Town. E está a tentar alastrar isto para as outras cidades. E é isto que alastrou para a fronteira, por exemplo, para o Cabo Oriental, na questão do Porto Elizabeth. É exatamente isto que se alastra hoje para Joanesburgo, Pretória, mas denota-se nele ainda umas dificuldades em inserir-se, por exemplo, no meio rural. Denota-se dificuldades em ir para o Limpopo, Mpumalanga em particular, Norte, mesmo no Cabo do Norte ainda há uma grande dificuldade de inserção do Democratic Alliance, mas já há um passo muito grande. Agora, tudo vai depender de que passos é que o Democratic Alliance vai dar daqui para frente. Por exemplo, se ela se coligar, quer seja com o ANC, quer seja com o partido de Malema, eu acho que aí vai ser o pior erro que o Democratic Alliance comete. E eu preferia que o Democratic Alliance mantivesse com os 43% em Pretória, governando sem maioria, e na Assembleia Municipal, se tiver que fazer alguns entendimentos pontuais na votação de alguns dossiês, que o faça, mas sem coligação. O mesmo sucedendo em Porto Elizabeth. Porque uma coligação, quer seja com o Malema, quer seja com a ANC, pode ser um grande retrocesso para o Democratic Alliance. Depois é preciso nós esquecermos que o Democratic Alliance subiu só 4%. Das eleições anteriores teve 22 e agora teve 26. É preciso ter sempre presente este aspecto. O mesmo sucede para o Malema. O Malema é um partido que surge do ANC, a semelhança do COP, e se repararmos, o COP que surgiu do ANC teve um bom resultado no primeiro ano, na primeira eleição, mas nas eleições seguintes desapareceu. Quase que desapareceu e agora desapareceu. O Malema corre o mesmo risco. O Malema, se coligar-se, quer seja o ANC, quer seja o Democratic Alliance, também corre riscos muito sérios de perder o seu populismo para o futuro. Este também é um dilema muito grande para o futuro, quer seja do Malema, quer seja do Democratic Alliance. O mesmo sucede em relação ao ANC. É que o ANC, diferentemente dos outros dois, se o ANC se alia, quer seja o Democratic Alliance, por exemplo, em Pretória, ou Joanesburgo, ou Porto Elizabeth, quer seja ao Malema, tem mais a ganhar do que esses dois. Exato. Tem mais a ganhar do que esses dois. Pode ser uma estratégia muito bem concebida do ANC para arrumar com o crescimento desses dois partidos. Por isso que eu acho que esses dois partidos, quer seja o Democratic Alliance, quer seja o partido do Malema, tem que ter muito cuidado numa possível coligação, quer seja entre eles próprios, quer seja pelo ANC. Eles têm muito mais a ganhar se mantiverem isolados. Mesmo correndo o risco de, numa votação, pararem na oposição, mas isso lhes vai dar um certo fôlego. O caso do Malema, mais ainda grave ainda, porque se repararmos, o Malema não ganha nenhuma autarquia. Mas o Malema tem um voto muito considerável, por exemplo, na questão da Mpumalanga, mesmo a questão da Limpopo, Norte Province. Portanto, no meio rural, nas massas pouco esclarecidas de jovens, o Malema tem uma boa aceitação. Inclusive, ficou em segundo lugar em algumas dessas províncias, diferentemente do Democratic Alliance. Mas é exatamente por isso que ele tem que ter muito cuidado, porque o seu crescimento pode ser amputado se for muito ambicioso, se não se contiver. É preciso toda uma contenção nisto. Agora, é preciso também entendermos que o ANC está numa fase de mudança de liderança. Exato. Se o ANC consegue sair, por exemplo, do Zuma, da liderança do Zuma, e encontra um candidato carismático, o ANC pode recuperar uma parte da sua fasquia eleitoral. Portanto, tudo vai depender se o Zuma estará disposto ou não a fazer concessões dentro do ANC. Portanto, julga que o desgaste da imagem de Jacob Zuma envolta a vários escândalos nos últimos anos também possa ter castigado naturalmente, porque se ANC repararmos que o ANC no meio rural manteve-se estável, baixou muito pouco, mas onde é que ele perde em grande escala? É nas grandes cidades, é nas populações mais esclarecidas, é na classe média, inclusive na classe média negra. Então isso dá a ideia clara de que esta é uma consequência imediata do mau desempenho e de todos os escândalos do desacordo Zuma. Portanto, eu acho que o ANC neste momento teria muito mais a ganhar se pegasse numa pessoa como o Tuquil Sexual, numa pessoa, por exemplo, como o Ramaphosa, entre outros, que já tem uma boa aceitação na classe média e empresarial, não é? E, portanto, tem uma ligação muito boa, alguns deles, com Thabo Mbeki, porque neste momento, com a ausência de Nelson Mandela, uma grande base que o ANC terá que usar para recuperar é uma aliança muito forte com o Thabo Mbeki.
Porque quer queiramos, quer não, foi Thabo Mbeki o pai do Black Empowerment. Se hoje temos uma classe média negra na África do Sul, ela é, de facto, muito dependente daquilo que foi toda uma estratégia, com todas as falhas que pode ter ocorrido no Black Empowerment, mas o Thabo Mbeki é uma peça fundamental no meio disto tudo. E, portanto, o ANC tem muito mais a ganhar se ela virar-se para dentro, aceitar novas lideranças, esquecer-se um pouco esta questão da etnia, não ficar muito baseada que o próximo candidato terá que ser, de novo, um Zulu, que aposto num Xhosa ou outra pessoa qualquer, mas há um outro aspecto também que o ANC tem que tomar em conta, e é também um dilema para o Democratic Alliance, é que nós não podemos esquecer que a base eleitoral do Democratic Alliance, a África do Sul, por causa da herança do apartheid, as questões raciais ainda são presentes, embora haja hoje grandes sinais de se ultrapassar este dilema, mas ainda tem muito disto presente. E uma base eleitoral do Democratic Alliance é mestiça, é a província do Cabo. A província do Cabo é maioritariamente mestiça. Os brancos são o segundo grupo e os negros o terceiro grupo. Mas a base eleitoral é mestiça. E é aí exatamente que o ANC cometeu um grande erro. Se nós repararmos, depois do escândalo que houve na altura do reverendo Boisac, o ANC nunca teve mais grandes lideranças mestiças. E isso fez com que o ANC tivesse grandes dificuldades de inserir-se em Cape Town e toda a província do Cabo Ocidental. Embora consiga se inserir no Cabo do Norte, onde também a presença mestiça é muito grande. Mas tem uma boa aliança com os indianos. Por isso tem conseguido uma certa inserção no KwaZulu, mesmo sendo de maioria Zulu. Mas o facto também do Zuma ser Zulu ajudou em certo momento. Mas neste momento repara-se que mesmo esta aliança Zulu-Indiana também está fraquejando no KwaZulu. Então neste momento eu acho que o dilema de se buscar novas alianças são para todos. Da mesma forma que o Democratic Alliance mudou toda uma liderança apostando em pessoas de raça negra para poder inserir no eleitorado negro, mas é preciso que ela não perca a sua base eleitoral mestiça. E este também é um dilema para o ANC, é um desafio para o ANC. Da mesma forma que o adversário entra no teu território, você também deve ir ao território do adversário. Porque se assim não sendo, o Democratic Alliance vai crescer, certamente em grande escala, e o ANC pode ter uma eleição bastante tremida nas próximas eleições. Se bem que por aquilo que eu sei, pela ligação que já tive de contactos passados com o Democratic Alliance, sei que o Democratic Alliance não tem uma grande ambição imediata pelo poder. Eles são muito realistas, são pessoas, se reparar só pela comissão política do Democratic Alliance, não são quaisquer pessoas. São pessoas escolhidas a dedo. Grande parte delas pessoas totalmente independentes, já com a vida feita, professores universitários, médicos, gente praticamente estabilizada, não gente que depende ainda de um... Então, é uma, digamos, de gente altamente esclarecida e muito consciente dos passos que devem dar. Por isso que eles privilegiaram por uma gestão eficiente de Cape Town, mas para crescer com qualidade. Não estão muito interessados em ir para o poder já. Mas é claro que em política, se o poder aparecer, não vão negar. Mas não são muito pretensiosos para ir ao poder imediatamente. Por esse motivo, eles têm que ser muito cautelosos e não ir muito pela emoção. Têm que saber segurar nisto, fazer uma gestão muito boa, semelhante à que fizeram em Cape Town, em Port Elizabeth, fazer uma gestão eficiente em Pretória, aí seria a grande base de trampolim para 2019, não é? Tentar fazer uma oposição muito forte em Joanesburgo. Tem, portanto, esta grande oportunidade agora. Exato, agora, se eles fizerem isto, é bem provável que consigam ir ao poder já em 2019, embora eu não seja muito otimista. Eu acredito mais numa alternância na África do Sul em 2024, não em 2019. Eu acho que em 2019 o Democratic Alliance tem a chance de consolidar este casamento, porque é um casamento novo. Se repararmos, toda a base era mestiça e branca. Neste momento, com uma aliança particularmente um pouco com Xhosas, é preciso que eles consolidem esta aliança e nunca se esquecer que mesmo dentro do Democratic Alliance poderá haver muita gente que não está tão satisfeita com esta aliança. Então é preciso que este casamento seja consolidado. Então eles têm até 2019 para consolidar este casamento e crescerem com alguma pujança para 2024. Pois. Mas também podemos nos surpreender e termos uma vitória em 2019. Sem dúvida. Falou portanto, da questão do Black Empowerment. E a questão que eu lhe coloco para análise é em que contexto, eventualmente, portanto, em que medida é que o contexto económico sul-africano e este Black Empowerment e as políticas que ficaram aquém das expectativas poderão ter influenciado também as dinâmicas nestas eleições sul-africanas? Bom, é preciso entender que o Black Empowerment vai um pouco, até podemos fazer uma comparação, embora não seja muito feliz, aquilo que nós fizemos com os fundos de tesouro em Moçambique, com o CCADR, quer dizer, houve experiências aqui para criar também uma classe média, no caso moçambicano, que não deu certo. O Black Empowerment não é que ele tenha dado certo, mas permitiu oportunidades a muita gente. Para aqueles que souberam tirar dividendos, deu certo. E hoje tens, na África do Sul, gente negra extremamente rica.
Portanto, em algum momento o Black Empowerment cumpriu a sua missão. É claro, não foi naquilo que era a perspectiva das pessoas, de criar uma classe média mais alargada, tornou-se uma classe média muito restrita, não é? Não foi muito alargada, mas em algum momento deu certo. Não foi em todas as áreas. Se nós repararmos, por exemplo, há uma dificuldade muito grande, particularmente na população negra da África do Sul, de entrar em áreas como o vinho, como a agricultura. Optou-se muito por pegar participações na banca, na área de serviços, um pouco nas indústrias, mas ainda há, digamos, muita timidez em algumas outras áreas. E isto, de certa maneira, também faz com que haja uma grande dificuldade de haver, a nível da África do Sul, um equilíbrio das raças nas várias áreas económicas. Não por falta de recursos, porque houve recursos para isso, mas simplesmente acho que houve timidez de algumas pessoas entrarem em áreas que acharam que não podiam dar certo. E então acabaram não entrando, não foi bom. Mas, de uma maneira geral, eu acho que a experiência não foi má. Simplesmente acho que neste momento chegou a altura da África do Sul também parar com esta experiência. Porquê? Porque esta experiência também está a criar problemas na competitividade da África do Sul. O que reparemos, por exemplo, há aqueles fenómenos que muitas vezes são-nos mostrados. Cá, por exemplo, a questão de helicópteros na polícia, que ficam parados porque não há pilotos com base nas cotas. Pois. Temos, por exemplo, situações em que muitas das vezes podemos baixar a competitividade de um país que é um país em crescimento, exatamente por causa da questão das cotas. Portanto, eu acho que as cotas foram boas durante 20 anos. Neste momento é preciso repensar as cotas, no sentido também de começar-se a privilegiar a questão da competitividade para que a economia cresça. Porque se a economia crescer, o Estado terá muito mais possibilidades e recursos para poder ampliar a sua distribuição, quer seja através de serviços sociais, quer seja em outras oportunidades. Porquê? Porque a grande crítica que há hoje em relação ao ANC, e este acaba sendo o espaço em que o Malema entra, é exatamente porque o Estado não está a conseguir acompanhar a expectativa, precisamente da classe jovem. E particularmente nos meios periféricos das grandes cidades, há uma juventude que, de uma ou de outra forma, teve acesso à educação, embora não de grande qualidade, mas que nota que a sua expectativa não está a ser atingida. Porquê? Porque a sua inserção no mercado torna-se cada vez mais limitada. E eu, por exemplo, estive algum tempo numa cidade do Cabo Oriental, que é Grahamstown, em que grande parte da sua população vive nos townships e não tem emprego. E são jovens, muitos se perdem na bebida, portanto há toda uma frustração. E é exatamente este eleitorado que vota no Malema, o que também é preocupante, porque eu tenho muito medo dos populismos. Os populismos também não ajudam. Tivemos a experiência do Zimbábue que foi infeliz. Exato. Por isso que eu não sou muito apologista do crescimento do Malema. Eu preferia mais que a África do Sul tivesse partidos na linha do Democratic Alliance ou outros, que a África do Sul precisa, mas que fossem mais moderados no sentido de lutar por um país mais igual, mas de regras claras, e não com populismos baratos. E o ANC tem a possibilidade de ser este partido. Porque é o partido histórico pelo fim do apartheid, é o partido que sempre conseguiu fazer os equilíbrios, mas que acho que em algum momento perdeu o seu norte. Exato. Será este o fim portanto, de um ciclo de eleições com, digamos assim, com vencedores antecipados? Eu acho que sim, e mesmo a nível da região, tendo em conta que estes sinais vêm da África do Sul. Normalmente os ventos costumam soprar do norte, desta vez sopram do sul. E vindo de onde vem, eu acho que é um alerta muito grande para todos os partidos libertadores na região. Podemos estar, digamos, de uma ou de outra maneira, vivermos um momento em que daqui para frente ninguém se sente confortável e dizer que está ganho logo a partida. Portanto, terão que usar todas as ferramentas, mas também um sinal muito bom que veio da África do Sul foi exatamente a questão da transparência. Não vi assim grandes reclamações em relação à transparência no processo. Houve alguns casos, mas houve também respostas antepadas por parte da Comissão Independente Eleitoral, o que é um sinal claro de que mostrou alguma pujança da organização de um processo. Isto, para o contexto africano, é extremamente importante e é um bom sinal. Esperemos que este sinal também de transparência no processo eleitoral possa ser contagioso para os restantes países africanos. Que as pessoas percam, mas percam com dignidade. E ganhem, mas ganhem com honestidade. Eu acho que isto é importante, que a gente deixe este legado para gerações futuras. Portanto, este sinal que vem do Sul, da África do Sul, é extremamente importante nesse aspecto. Por outro lado, é também no sentido de mostrar que a organização de um partido é extremamente importante. Hoje já não é a altura de você ganhar eleições por amadorismo. Você tem que provar que está capacitado. Hoje não basta ser histórico para ganhar as eleições. Não. E mais do que nunca isto vem a provar uma coisa que eu uma vez disse aqui mesmo à STV, acho que há 3 anos atrás, ao Francisco Mandelate, em que eu dizia que é preciso que nós entendamos o seguinte. As pessoas hoje falar para a geração atual sobre Eduardo Mondlane, sobre os históricos da Frelimo do passado, tem muito pouco peso, infelizmente. As pessoas hoje, pouca gente sabe disso. O que é que interessa hoje à nova geração? A nova geração hoje está mais preocupada se vai ter emprego, se vai ter habitação, se vai ter escola. Portanto, é preciso que os partidos hoje percebam que é importante ir ao encontro daquilo que é a expectativa do novo eleitorado, que é um eleitorado que não tem nada a ver com o passado, que é o novo eleitorado, que é mais ou menos aquilo que aconteceu na África do Sul. Quer dizer, quando o ANC partia para um discurso racial, tentando comparar o Democratic Alliance ao apartheid por muitos dos seus líderes serem brancos, mas não foi este o sentimento
dos jovens, inclusive dos jovens negros, por exemplo, em Porto Elizabeth. Para estes jovens, isto pouco diz, porque muitos deles não passaram por isso. Então, neste momento, eu acho que nós estamos a ver momentos muito diferentes no contexto e é preciso perceber seriamente este fenómeno que ocorreu na África do Sul. Este fenómeno já não é novo. Se nós entendermos um pouco as eleições de 2009, se não estou em erro, não sei se foi de 9 ou se foi 8, em Mutare, no Zimbábue, aconteceu um fenómeno também muito interessante que vale a pena ser analisado tendo em conta aquilo que aconteceu hoje na África do Sul, em que o candidato que ganhou as eleições em Mutare era branco, de origem inglesa, James Scott, ganha as eleições em Mutare, numa altura em que Mugabe tinha um conflito muito aberto com os farmeiros brancos. É preciso também não esquecermos que aconteceu um fenómeno semelhante na Zâmbia. O candidato mais votado na Zâmbia foi branco, dos deputados, que mais tarde virou-se vice-presidente e depois assumiu a presidência quando o presidente Sata morre. Portanto, isto começa a mostrar o quê? Que as pessoas a nova geração está pouco se marimbando para o passado. A nova geração já não quer saber muito se você foi histórico. O que a nova geração quer é se você responde aos anseios dessa geração. Exato. E é isto que os políticos têm que aprender. E se calhar isto é um sinal muito claro para todos os políticos da região. Começarem a perceber que se calhar toda a estratégia que usam tem que ser revista. É preciso que os partidos políticos agora vão de encontro àquilo que é a expectativa que as pessoas querem de imediato. As pessoas querem que resolva o seu problema, mas também não se iludir muito com as eleições autárquicas. Recorda-se aquilo que aconteceu com o MDM na cidade de Maputo. Exatamente. E recorda-se o que é que aconteceu logo a seguir, nas eleições gerais com a entrada da Renamo. Portanto, a África do Sul também temos o mesmo fenómeno. Estas são eleições locais, são eleições autárquicas. Este é um resultado autárquico. É aquele em que a pessoa sabe que eu voto em si porque vai resolver o meu problema. Há uma ligação muito direta. Há uma responsabilização imediata. Nas gerais já não é bem assim. E, portanto, é preciso também que se contenha um pouco os ânimos na questão da emoção neste resultado eleitoral da África do Sul e fazer o trabalho de casa, com base no que é que falhou, o que é que deu certo, para que nas próximas cada um tire os melhores dividendos. Pessoalmente, estou satisfeito porque é um bom sinal para a democracia. Portanto, acho que é muito bom que aconteça fenómenos como estes, porque podem ser contagiosos, no sentido de ajudar-nos a perceber que para governar é preciso irmos de encontro à expectativa das pessoas. No seu entender, estas foram as eleições mais competitivas no pós-apartheid? Eu creio que sim. E se calhar mais despidas do passado. Porque o grande problema que acontecia na África do Sul, as outras eleições até podiam ser competitivas, mas ainda havia muitas amarras do passado. As pessoas ainda olhavam muito para os interlocutores com base, quer seja na raça, quer seja na etnia. Lembra-se que a transição do ANC de um candidato Xhosa, porque tradicionalmente o ANC foi sempre Xhosa, porque os Xhosas foram, digamos, o grupo étnico negro mais escravizado na África do Sul comparativamente aos Zulus, mas a transição foi exatamente complicada, a transição para Zuma, na busca de um candidato Zulu. Então, as eleições do passado, embora fossem competitivas, mas ainda estavam muito presas essas amarras herdadas do apartheid, quer seja raciais, quer seja étnicas. Eu acredito que essas eleições mostraram uma situação diferente. Por um lado, tens candidatos brancos, que é o caso de Porto Elizabeth, o candidato branco que vai ser o presidente da Câmara de Porto Elizabeth é branco, numa cidade de maioria negra. Isto dá um sinal claro de que o passado já não conta muito. Por outro lado, tens um fenómeno também interessante que é no KwaZulu-Natal, em que, embora o líder do ANC seja Zulu, mas o ANC está a perder uma fasquia muito grande no KwaZulu-Natal. Não é? Para o Inkatha, que era um partido que estava moribundo. Então, isto também mostra que as pessoas já se despiram, quer seja do complexo racial, quer seja do complexo étnico, embora ainda não nos moldes de que eu gostaria que fossem mais consolidados, mas é um grande sinal para o futuro. Pois, já falou sobre esta questão da coligação. De qualquer das formas, eu gostava de olhar aqui para um aspecto, portanto, do partido os combatentes de liberdade económica, portanto, o partido de Malema, que conseguiu 8% do voto nacional, portanto, que não é de todo um mau desempenho para um partido que apenas tem 3 anos de idade. E pode ser parceiro do ANC ou Aliança Democrática para formar um governo de coligação. Já falou sobre esta questão, mas se quiser ser mais preciso, gostava de lhe pedir a sua análise sobre o que é que se pode esperar de um eventual exercício de união partidária. É extremamente importante perceber o seguinte, é que o Democratic Alliance não é um partido de centro-direita, é um partido liberal, semelhança daquilo que acontece com o Partido Trabalhista na Inglaterra, não é? A África do Sul tem partidos de centro-direita, que é o caso do Inkatha, do Buthelezi, entre outros, não é? E o caso do Malema, assim como o ANC, são partidos de esquerda. Um de extrema esquerda, no caso do Malema, e outro de esquerda. Então, são alianças um pouco esquisitas. Então, imaginar uma aliança entre o Malema e uma aliança entre o Democratic Alliance. Não sei se seria uma aliança muito saudável, por um lado. Por outro lado, tem discursos e tem perspectivas, inclusive, para grupos-alvos muito distintos. É preciso perceber que os 8% do Malema vêm do meio rural.
particularmente do Norte Province, vem, por exemplo, do Cabo do Norte, vem, por exemplo, de Mpumalanga, vem do Limpopo, inclusive até do KwaZulu-Natal tiveram uma pequena inserção, mas também vem dos subúrbios de Joanesburgo e de Pretória, assim como do Porto Elizabeth. Mas ela não consegue em nenhum sítio ser uma maioria que permita ganhar uma autarquia, a semelhança daquilo que aconteceu com uma organização da sociedade civil, que ganhou uma autarquia no Cabo Oriental, o ICOSA, que é uma ONG, uma organização da sociedade civil. Ganhou as eleições, tem um município, vai governar o município. Eu acho que o Democratic Alliance tem muito mais a ganhar se aliar ao INCOSA, por exemplo, este tipo de organizações, do que aliar-se, por exemplo, ao Malema. Pois. Seria um risco muito grande para o futuro. Eu acho que às vezes é preferível contares com o que podes do que somares mais a pensar que ganhas a médio e longo prazo e podes perder. E eu continuo a achar que eles deviam se manter com os 43% em Pretória, correndo todos os riscos de governar com dificuldades por não ter maioria, mas mostrando serviços de qualidade, mostrando propostas de qualidade a nível da Assembleia, fazendo uma oposição em Joanesburgo, onde eles estão quase empatados com a ANC, mas é provável que o ANC faça um acordo com o Malema, mas era preferível que o Democratic Alliance ficasse na oposição em Joanesburgo, fazendo uma oposição muito forte, apresentando propostas alternativas de qualidade. Isto daria para consolidar a sua base eleitoral e não precipitadamente aliar-se com o Malema, porque eles aliando-se com o Malema podem governar Joanesburgo. Mas eu acho que seria uma aventura muito grande, não acho que seria uma boa perspectiva. O Malema, também a mesma situação. Embora a sua base ainda seja rural, não seja uma base de grande escala, mas provou que a nível nacional, para a primeira eleição, são 8%, não é pouco. Isto para um partido que sai do ANC é um caso histórico, o COP não conseguiu isso. E, portanto, se nós repararmos que este é um resultado extremamente importante, se o Inkatha não tivesse ressuscitado no KwaZulu, onde é uma província altamente populosa, provavelmente o resultado do Malema fosse realmente um resultado muito grande, mas é um pouco abafado por causa do resultado que o Inkatha teve no KwaZulu-Natal, mas não deixa de ser um resultado extremamente importante. Quanto ao ANC, é exatamente aquilo que eu disse. Eu acho que o ANC é o partido que tem mais a ganhar com as coligações. Se o ANC coligar-se, quer seja o Malema, quer seja o Democrática, só tem a somar pontos. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, Ismael. Obrigado. Nós esperamos por si para a semana. Despedimos-nos do estimado telespectador, também na promessa de voltarmos amanhã pontualmente às 9 da noite para mais uma sessão da Noite Informativa e também espaço de análise. Boa noite, siga o restante da nossa programação.